É extremamente lamentável e doloroso perceber que práticas tão deploráveis quanto o racismo ainda se manifestam na nossa sociedade e também na comunidade internacional. Seja na Europa, como os ataques que são promovidos contra o jogador Vinícius Júnior, como também nos Estados Unidos, com ataques que são cometidos contra indivíduos, cidadãos comuns, no cotidiano, inclusive por autoridades policiais. E por que não mencionar o nosso país? Se você observar, por exemplo, esses números, a gente vai perceber que é extremamente preocupante e extremamente assustador a maneira como as instituições brasileiras e também determinados indivíduos se manifestam contra pessoas de origem afrodescendente. Comunidades inteiras segregadas, marginalizadas, indivíduos que são agredidos, abusados, torturados e assassinados por motivações raciais. Bom, eu sei que o tema é pesado, mas é sobre isso que a gente precisa falar, especialmente após o crime cometido recentemente nos Estados Unidos, muito semelhante ao assassinato do homem George Floyd, anos atrás, e que motivou a explosão do movimento Black Lives Matter. Sobre isso, precisamos primeiramente entender de onde vem o racismo, como essas práticas se manifestam e, afinal de contas, o que é o racismo estrutural. É bem verdade que as práticas de discriminação contra indivíduos africanos e afrodescendentes estão diretamente relacionadas às práticas de escravidão ocorridas durante a Idade Moderna. Para ser mais exato, durante o processo de expansão marítima e também de colonização das Américas. A gente sabe, inclusive, que autoridades como o presidente de Portugal e outras autoridades europeias já reconhecem a sua responsabilidade enquanto Estado e enquanto povo em relação às violências que foram cometidas contra populações africanas durante vários séculos. Nós sabemos, inclusive, que milhões de africanos foram levados como escravizados para o continente americano. E sim, a expressão correta é escravizados. Eles não eram escravos, eles eram pessoas que foram escravizadas. No entanto, a ideia de separar a humanidade por raças, ela surge no final do século XVIII com o tal de Linné e se aprofunda e se consolida no século XIX através do pensamento de dois grandes indivíduos, pessoas que se destacaram à sua época. O primeiro é o Herbert Spencer, que foi responsável pela consolidação do pensamento do darwinismo social, uma pseudociência que buscava hierarquizar a humanidade através de categorias de raças, considerando os europeus raças superiores e os povos não europeus como inferiores. Do outro lado, nós temos o Francis Galton, que vai trazer o pensamento da eugenia, que defendia uma suposta pureza racial. A gente bem sabe que essas teorias acabaram se tornando plataformas de um determinado governo alemão na década de 30 e 40 e que esse governo levou ao máximo esse tipo de pensamento, promovendo inclusive extermínio de várias ou a tentativa de extermínio de vários grupos étnicos. Bom, de todo modo, você não precisa ser necessariamente filiado a esse partido que eu mencionei ou a essa ideologia que eu também estou mencionando para ter comportamentos ou práticas racistas. Afinal de contas, a mentalidade racista continua no nosso cotidiano através de práticas, estereótipos, estigmas, entre outras tantas coisas. A gente vai observar, por exemplo, que, de acordo com alguns pensadores, como Florestan Fernandes, a escravidão foi responsável não apenas por marginalizar, mas também por impedir que indivíduos afrodescendentes possam exercer a sua dignidade e a sua cidadania no nosso país plenamente. A gente também vai observar que o Gilberto Freire estava equivocado quando falou sobre uma ideia de harmonia das raças no Brasil, também conhecido como democracia racial. Um pensamento completamente equivocado, porque apesar de brancos e negros conviverem nos mesmos espaços e a miscigenação ser extremamente marcante em nossa sociedade, isso não rompeu os abismos sociais que separavam aqueles indivíduos que se autoproclamaram brancos daqueles indivíduos que foram apontados como negros. E sim, negro é um termo ideológico construído para justificar a dominação de um povo sobre outro. Assim como o darwinismo
darwinismo social, assim como a eugenia. Então, essas expressões fazem parte de um conjunto de elementos simbólicos que tem como propósito inferiorizar indivíduos. Essa ideia de elementos simbólicos negativos foi denominada por um pensador chamado Erving Goffman de estigma. E a partir do momento em que você estigmatiza os indivíduos, anulando a sua personalidade e reduzindo ela a uma característica que você considera negativa, você está provocando, praticando a tal da mortificação do eu, teoria também do Erving Goffman. Nós sabemos que esse conjunto de teorias servem para explicar práticas que foram realizadas ao longo de décadas, ao longo de séculos e que se manifestam ainda hoje. E é nesse ponto que a gente precisa ser muito mais delicado e muito mais detalhado para que você possa entender como essas práticas atravessam os tempos e se manifestam também através de instituições. De acordo com Michel Foucault, existe uma relação de poder onde determinadas instituições buscam disciplinarizar e controlar os corpos. Foucault entendia que essas instituições poderiam ser escola, poderiam ser forças armadas, poderiam ser a fábrica, poderiam ser instituições responsáveis por não só disciplinarizar, como também docilizar os corpos para controlá-los. Ocorre que Foucault também entendia que essas instituições eram responsáveis por ditar aquilo que era considerado normal e aquilo que era considerado anormal. Isso provocaria uma dinâmica de poder que Foucault chamou de microfísica do poder. Essa microfísica do poder é sustentada por discursos que são utilizados para legitimar uma prática de controle sobre pessoas e sobre os seus corpos. E é aí que a coisa começa a ficar mais grave, porque um filósofo e político camaronês chamado Achille Mbembe, ativista inclusive, defende que a partir dessa lógica de controle, o Estado ele se comporta de tal maneira que ele decide qual corpo deve viver e qual corpo deve morrer. A partir desse momento, Achille Mbembe classifica essa prática como necropolítica. E isso se manifesta de uma maneira qual, da forma que o Estado e as suas instituições agem e reagem para com determinados indivíduos. Por exemplo, o indivíduo branco comete uma ilegalidade, é tratado de determinada forma, como, por exemplo, um determinado indivíduo que supostamente estaria embriagado e que supostamente estaria em alta velocidade e que participa de um acidente que vitima uma determinada pessoa. Ele mata essa pessoa. E esse indivíduo que dirigia um carro de luxo é simplesmente liberado, sem sequer ser conduzido para fazer o bafômetro. Do outro lado, você tem a ação das instituições policiais nas comunidades periféricas, especialmente nas favelas, que já vitimaram cerca de 400 pessoas só esse ano, a grande maioria dessas pessoas de origem afrodescendente. Então, que balança desajustada é essa? Por que aparentemente o Estado se manifesta de maneira muito mais violenta com negros do que com brancos? Por que isso acontece? Para Achille Mbembe, isso é uma evidência da necropolítica. Essas práticas demonstram como o Estado determina qual corpo vale mais e qual corpo vale menos. E é a partir da junção de todos esses conceitos, o conceito de escravidão, o conceito de darwinismo social, o conceito de eugenia, o conceito de racismo, o conceito de microfísica do poder e do conceito de necropolítica, quando você soma tudo isso, você chega ao racismo estrutural. Ou seja, o Estado, através das suas instituições, adota práticas que discrimina por determinados critérios corpos que devem ser tratados com zelo e corpos que devem ser tratados com violência. É a partir daí que, ao analisar as estatísticas brasileiras, a partir do número da população carcerária, a partir de pessoas mortas em ações policiais, ou a partir de comunidades que estão à margem da sociedade, que não têm acesso à saúde, à alfabetização,
a alimentação e a segurança, ou até mesmo o saneamento básico, você começa a se questionar se de fato essas práticas não são intencionais. Você começa a perceber que talvez a fome não seja um problema necessariamente econômico, mas talvez um problema político. Você começa a perceber que a sensibilidade da mídia para determinadas mortes é muito maior a partir da sua cor de pele ou da sua origem social. E nesse caso, é inegável que o debate sobre racismo estrutural está cada vez mais vivo e cada vez mais necessário. E diz o que é que você acha nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.